Robô Selvagem, um filme lançado em 10 de outubro de 2024, aqui no Brasil. Ele é dos mesmos criadores de Como Treinar o Seu Dragão, e tem o mesmo diretor, que é o Chris Sanders, que também já dirigiu Lilo e Stitch. Ele foi feito pela DreamWorks, e é um filme muito gostoso e muito emocionante de se assistir. No Rotten Tomatoes, ele tá com 96 da crítica e 98 do público, o que é uma nota muito alta. Eu assisti esse filme e eu acabei chorando assistindo, e a minha mãe também. Eu sou o Matheus, então já deixa o like e vamos pro vídeo. O filme já se inicia com a Ross acordando em uma praia, com umas lontras por perto e tomando um caldo. Ela percebe que tem um tsunami vindo e para escalar ela tem que imitar um caranguejo. E só aí percebemos que ela tem um rápido aprendizado. Como a Ross é um robô de serviço, ela procura alguém para ajudar. Então é aí que vemos que estamos em uma ilha totalmente selvagem, sem nenhum humano e só tem animais. A Ross tenta falar com os animais, porque ela é programada para achar tarefas e completar elas, mas sem sucesso, porque ela não fala a língua dos animais. Então ela se esforça e começa a aprender a língua deles, e ela consegue. Demora algumas semanas, mas ela consegue. Porém, ela ainda não tem sucesso, porque quando ela tenta ajudar os animais, eles atacam ela. E aqui esse filme se propõe muito realista, porque mesmo que você se esforce e melhore para tentar ajudar ou impressionar alguém, não é por isso que esse alguém deve isso a você. E ela está numa ilha selvagem, com animais selvagens. Então não é só porque ela foi gentil que eles devem ser gratos, sabe? Isso é uma coisa que deixa o filme muito realista e melancólico até. Então, depois de ser atacada pelos animais, ela decide voltar para a fábrica com um transmissor de retorno e é acertada por um raio, o que acaba fazendo ela reiniciar. Quando ela tá reiniciando, ela é atacada por vários guaxinins que acabam roubando várias peças dela, o que faz ela acabar caindo em cima de um ninho de gansos, e uma árvore cai junto com ela em cima do ninho. Uma árvore que em qualquer outro momento não seria nada, nesse filme acaba acontecendo uma tragédia. Todos os ovos que estavam naquele ninho e a mãe que estava cuidando daquele ninho dos filhotes acaba morrendo por culpa da Ross. Porém, um único ovo permanece intacto. E ela pega esse ovo e, sem receber nenhuma tarefa indo contra a própria programação, ela decide cuidar dele. E ela tenta cuidar desse ovo, porém é roubado por uma raposa chamada Astuto. Um dos melhores personagens desse filme. Que aqui vai uma pequena curiosidade, tem o mesmo dublador do Nick Wilde. A cena de perseguição continua, com a Ross tentando recuperar o ovo que o Astuto pegou, e a Ross acaba conseguindo recuperar o ovo. Porém, quando ela consegue recuperar, o ovo nasce. E dali sai um pequeno filhote de ganso, que é um pouco menor do que o normal. Esse filhote de ganso olha para Ross e acha que a Ross é a mãe dele. E ele fica seguindo ela. Em um momento que a Ross ia usar o transmissor mais uma vez para tentar voltar para a fábrica, o filhote de ganso acaba quebrando o transmissor. Nesse momento, ela conhece uma mãe gambá chamada Cauda Rosa, que fala para ela que ela tem que ensinar o filhote de ganso a voar, a nadar e a comer, e dá alguns conselhos para Ross. Enquanto ela tenta cuidar do filhote, o Astuto vê e tenta ajudar e se aproveitar da Ross para conseguir comida. E no final do dia, o Astuto ajuda o filhote de ganso a comer e fala para Ross que esse ganso é muito menor do que o normal. E logo depois, eles constroem uma casa e dão nome pro ganso de Bico Vivo. E o Astuto conta uma história para ele dormir. E quando eles vão dormir, vemos um desenvolvimento entre a Ross e o Astuto. E logo temos um salto temporal para quando o Bico Vivo é adolescente e vemos ele agindo igual a Ross e o Bico Vivo indo tentar aprender a nadar, que acaba não indo muito bem. Vemos que a Ross está começando a ter sentimentos, o que está indo muito além da programação. E é nessa que conseguimos ver que muitas das vezes a Ross é muito mais humana do que muitos de nós. Mais uma vez eu posso dizer, esse filme realmente é muito bom. Logo, o Bico Vivo, enquanto tenta nadar, encontra outros gansos e começa a sofrer um bullying, até que bem pesado, e ser atacado por outros gansos, por ele ser simplesmente diferente. E a Ross vai ajudar ele, e quando ela ajuda ele, ele acaba sendo atacado por um enguia. E a Ross acaba perdendo um pé para salvar ele. Os outros gansos aparecem e falam pro Bico Vivo que a Ross matou os pais dele. E depois disso, o Bico Vivo conversa com a Ross
sobre esse assunto. E eles acabam discutindo. A Ross vai pra praia, onde ela encontrou diversos robôs da mesma linha que ela, quebrados. Ajeita um deles, e aqui vemos que a Ross, assim que ajeita um deles, dá um nome pra ela, provando mais uma vez que a Ross já foi muito além da sua programação. Ela tá muito diferente do que ela era no começo do filme. Ao longo do filme, você consegue ver ela crescendo e tomando diversas escolhas e melhorando, sabe? Se desenvolvendo como personagem. Isso é algo muito bom e nesse filme é extremamente bem feito. Após ajeitar um desses robôs, a Ross pede conselho. E nessa cena, conseguimos ver que a robô julga a Ross como defeituosa. Eles têm uma conversa sobre tudo que a Ross está passando, e a Ross mostra as memórias dela para essa robô. E essa robô julga a Ross como defeituosa porque ela foi além do código. Ela fez o que a programação muitas das vezes não permitia. Muitas das vezes a Ross teve que simplesmente inovar e sair do código, não seguir a lógica. E por isso ela é julgada como defeituosa. E a robô dá outro transmissor para Ross para que ela volte para a fábrica. Então, depois disso, a Ross tem uma conversa com o Astuto sobre ir embora, sobre voltar para a fábrica. A Ross está muito triste com tudo que aconteceu e o Astuto fala que o Bico Vivo tá ficando sem tempo e precisa voar logo. Então eles começam a ensinar o Bico Vivo a voar, mas ele tem dificuldade por ter asas extremamente pequenas. Então eles vão pedir ajuda ao Trovoada, um falcão que tem asas pequenas também, e começa a ensinar ele tudo. E isso acontece com uma trilha sonora simplesmente incrível. E no final dessas cenas, um ganso chamado Pescoçudo, o líder da migração, vem e fala com a Ross, a parabeniza e fala pra ela que se o Bico Vivo conseguir ter resistência no voo, ele pode ir com eles. Então as cenas de treino continuam e vemos que o Bico Vivo consegue treinar resistência e passa um dia inteiro voando. E logo a migração começa. E o Pescoçudo dá um conselho pro Bico Vivo. E ele também se despede da Ross. Na hora que o Bico Vivo ia se despedir e pedir desculpa para a Ross por a briga que eles tiveram, a migração começa e não dá tempo. Então tudo que a gente vê é uma despedida indireta. Em outra cena muito emocionante, que eu confesso que acabei chorando nessa cena também. Esse filme é extremamente emocionante e nessa cena, a trilha sonora que acompanha a composição da cena em geral, os planos de câmera, a trilha sonora, a construção de personagem até esse momento, te pega de uma forma que você não espera. Mais uma vez, esse filme é extremamente bem feito. Ele fala sobre questões que são inimagináveis. Em um filme comum, ele terminaria aqui, porque a história do Bico Vivo acabou. Ele conseguiu voar até a migração. Porém, esse filme não é só sobre o Bico Vivo, também é sobre a Ross. Então, o filme continua. Mais tarde, no mesmo dia, percebemos que começou a nevar, e o Astuto e a Ross têm uma conversa, onde o Astuto fala pra Ross ficar, e ela fala que a programação manda ela ir pra fábrica. O Astuto volta pra antiga toca dele pra hibernar, e a Ross vai pra montanha e tenta ativar o localizador para ela voltar para a fábrica. Logo vamos para uma cena do Bico Vivo, onde vemos que ele está conseguindo passar pela migração, mas logo uma tempestade acontece. Eles têm que pousar até a tempestade acabar. Eles acabam parando em uma das instalações da empresa que criou a Ross, e os robôs que estavam lá começam a atacar os gansos. O Pescoçudo coloca o Bico Vivo no comando da migração, porque ele é o único que não pensa como um ganso, é o único que é diferente, e as habilidades que ele conseguiu por causa da Ross fazem ele conseguir desviar de todos os tiros e salvar todos. Mas nessa fuga, o Pescoçudo se sacrifica para salvar o Bico Vivo. E logo a cena volta para Ross e pro Astuto, onde vemos que a Ross desligou o transmissor e voltou para casa, e o Astuto saiu da toca e foi para casa também. Eles estão em conversa onde o Astuto fala que aquela é uma das piores tempestades que já aconteceram em toda a floresta, em toda a ilha. Então a Ross e o Astuto começam a resgatar todos os animais da ilha. E nessa cena o filme também é muito bom, porque ele não esconde que diversos animais acabam morrendo por causa do frio, e eles resgatam muitos animais. E é nessa hora que temos duas cenas incríveis. A primeira cena é sobre a Ross conversando com o Astuto, convencendo ele a ajudar a resgatar os animais. Nem de mim, mas nesse momento somos a única esperança deles. É
como a vida funciona. Depois dessa cena, temos a outra grande cena desse momento do filme, que é quando o astuto começa a falar para todos os animais para eles darem uma trégua durante o inverno, enquanto eles estão dentro da casa da Ross, até a primavera. A maioria aqui me odeia, e eu odeio a maioria de vocês. Todo mundo aqui odeia algum outro bicho. Mas a gente tá aqui, e a questão é a seguinte: o primeiro a sair por aquela porta morre, e se a gente não segura a onda aqui dentro, todo mundo morre. Todos ganhamos uma chance de ver a primavera, por causa dela. A coisa, o monstro. Mas o nome dela é Ross. Enquanto todos vocês estavam fugindo dela, roubando dela e zombando dela, ela só estava tentando criar o moleque dela. Aquele pequenininho que não foi acolhido por vocês. E nem por mim. Foi ela que tirou vocês da tempestade, construiu esse lugar. E que apesar da minha sugestão de deixar todos vocês congelarem, ela arriscou tudo para trazer vocês até aqui. A primavera logo chega e os gansos retornam. A Ross só fica de longe assistindo e vendo que o Bico Vivo está vivo e voltou de volta. E ela acha que o Bico Vivo está no lugar em que pertence. Mas o astuto logo corre para perto dele e eles se cumprimentam. O Bico Vivo vai atrás da Ross e já é de noite. Uma nave aparece para levar a Ross, que rastreou o sinal que ela mandou no passado, ainda quando era inverno. E um robô da Universal Dynamics tenta levar a Ross, mas ela foge para falar com o Bico Vivo. E ela é atacada por vários robôs da Universal. E nessa hora começa uma grande luta final. E a Ross fala o nome do filme. Mas, como eu já havia dito, esse filme é extremamente detalhista. A batalha tem consequências reais. A floresta está completamente em chamas. Ross acaba sendo capturada, porque obriga o Bico Vivo a ir resgatar ela. E ele consegue resgatar ela. E ela ajuda a derrubar a nave e se joga do lado de cima com o Bico Vivo, já que ele acabou machucando a asa e não pode voar. No final, todos acabam bem e a floresta renasce. E a Ross faz um discurso, mais uma vez, falando com todos os animais e agradecendo tudo que eles fizeram, porque eles se juntaram. Então ela reconstrói a casa para que todos possam passar o inverno lá. E ela decide ir para a Universal Dynamics, para a fábrica, porque ela sabia que eles iam voltar diversas vezes até conseguirem capturar ela. Então ela simplesmente decide ir para a fábrica. Já temos uma pequena cena pós-crédito. Que no próximo inverno, o Bico Vivo vai para onde a Ross está e acaba reencontrando ela. E nessa hora deixa um enorme gancho para uma sequência desse filme. Como eu já havia falado, esse filme é muito bom. Ele tem muitos detalhes extremamente específicos. São pequenos detalhes que você vê e te emociona. Como eu posso dizer, esse filme é extremamente detalhista. Vale muito a pena assistir. Ele conta uma história que é relativamente simples, porém de uma forma muito complexa. Em si, não é a ideia, mas é o jeito que ela é feita. O filme, no geral, vale muito a pena assistir pela mensagem que ele passa. A trilha sonora desse filme é muito boa, além do filme ser extremamente realista. Um exemplo desse filme ser realista é o próprio Bico Vivo nesse filme, que ele simplesmente dá o seu melhor e tenta tudo de si, mas mesmo dando o seu melhor, se não tiver pelo menos uma pessoa que te queira no grupo, o grupo não vai te aceitar, sabe? Esse filme é realista nesse ponto e vale muito a pena ser assistido. E também tem a Ross, que é um personagem incrível. Todo o arco que ela tem de crescimento é incrível, além do astuto e das várias mensagens que esse filme tem. Além desse filme não esconder o que ele quer. Por exemplo, na cena do inverno fica claro que eles não conseguiram salvar todos os animais, mas mesmo assim eles não desistem. E a mensagem desse filme, ele literalmente deixa a mensagem na sua cara. Tipo, esse filme realmente vale muito a pena assistir. Na minha opinião, esse filme fica em não morra sem assistir. Então, assista esse filme que vale muito a pena. Até a próxima.